E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O torcedor rubro-negro foi surpreendido nesta manhã com uma notícia que movimentou os bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo desistiu oficialmente da repatriação do meio-campista Andreas Pereira. Após semanas de especulações e negociações silenciosas, a diretoria do clube carioca bateu o martelo e decidiu que o jogador, atualmente no Fulham da Inglaterra, não faz parte dos planos para a temporada. A justificativa veio direta de um dirigente: "Não é o que procuramos." A frase, curta e certeira, ecoou entre os torcedores como uma bomba. Andreas, que teve passagem pelo Flamengo entre 2021 e 2022, chegou a ser peça importante no elenco durante a campanha da Libertadores daquele ano. Mesmo marcado pelo erro na final contra o Palmeiras, o meia sempre contou com respaldo de boa parte da torcida, que via nele talento e potencial para brilhar novamente com o manto sagrado. No entanto, os bastidores do clube apontam outra direção. Internamente, o Flamengo busca um perfil diferente para reforçar o meio-campo. A ideia é encontrar um jogador mais combativo, com maior poder de marcação e intensidade física, algo que Andreas, segundo a avaliação da comissão técnica, não oferece no nível desejado atualmente. Ainda assim, o nome de Andreas vinha sendo ventilado com força nas últimas semanas. As conversas entre Flamengo e representantes do jogador existiram, mas não avançaram. O próprio atleta demonstrou interesse em retornar ao clube, onde já disse ter vivido os melhores momentos da carreira. Porém, o desejo dele não foi suficiente para convencer os dirigentes. Fontes próximas ao ninho do urubu revelam que o técnico Tite teve papel decisivo na escolha. Embora admire a qualidade técnica de Andreas, o comandante preferiu manter o foco em nomes que se encaixem melhor no estilo de jogo que está sendo implantado. Para Tite, o equilíbrio entre defesa e ataque é prioridade, e ele quer atletas que entreguem mais sem a bola. A decisão também envolve questões financeiras. O Fulham não abriria mão de uma compensação significativa para liberar Andreas, e o Flamengo, atento à responsabilidade fiscal, não quer repetir investimentos elevados que não tenham retorno técnico imediato. Com um elenco já recheado de estrelas, a diretoria adota postura cautelosa no mercado. Além disso, o clube avalia que o setor de meio-campo está bem servido no momento, com nomes como De La Cruz, Arrascaeta, Gerson e Alan. O Flamengo aposta na profundidade e versatilidade do elenco atual. Repatriar Andreas poderia causar um desequilíbrio interno e até reduzir espaço para jogadores em ascensão como Victor Hugo. Apesar disso, o nome de Andreas Pereira permanece vivo na memória da torcida. Nas redes sociais, muitos flamenguistas reagiram à notícia com frustração e críticas à diretoria. Outros, porém, entenderam a decisão como prudente, especialmente após a passagem do jogador ter terminado de forma traumática na final da Libertadores. A relação entre Andreas e Flamengo é, sem dúvida, marcada por altos e baixos. Ele chegou ao clube com status de reforço europeu, encantou com golaços e atuações técnicas, mas também enfrentou pressão intensa após o erro fatal em Montevidéu. Sua saída na época foi cercada de lamentos e esperança de um retorno redentor, que agora parece ter ficado definitivamente para trás. O jogador, por sua vez, segue focado na Premier League. Titular em boa parte da temporada pelo Fulham, Andreas tem mostrado consistência, embora sem o brilho que muitos previam quando surgiu como promessa do Manchester United. Ele continua no radar de outros clubes europeus e, segundo pessoas próximas, mantém o desejo de voltar ao futebol brasileiro no futuro. Para o Flamengo, a decisão de desistir de Andreas também representa um recado ao mercado. O clube quer reforços pontuais, certeiros e dentro de um projeto tático claro. O tempo dos nomes de impacto por si só parece ter dado lugar a contratações mais estratégicas e menos emocionais. A janela de transferência segue aberta e o Flamengo continua monitorando opções para o meio-campo. O clube já trabalha com pelo menos 2 nomes que permanecem em sigilo absoluto. O foco agora está em trazer um reforço que não apenas encante a torcida, mas que se encaixe como peça-chave no esquema tático de Tite. Nos corredores da Gávea, o clima é de confiança. A diretoria acredita que a base do elenco atual é uma das mais fortes dos últimos anos e que qualquer adição deve ser feita com extremo critério. A experiência recente com contratações que não renderam o esperado serviu de aprendizado.
No fim das contas, a desistência por Andreas não é apenas uma escolha técnica, mas um posicionamento estratégico. O Flamengo quer ir além dos nomes conhecidos e apostar em uma construção sólida, com jogadores que cheguem para somar. E não apenas para agradar o torcedor pela memória de bons momentos. Andreas Pereira, por enquanto, continuará sua trajetória na Europa, enquanto o Flamengo segue firme na busca por novos caminhos. O futebol, imprevisível como sempre, pode colocar os dois novamente frente a frente no futuro, mas por agora, cada um segue seu rumo. E o torcedor, como sempre, acompanha tudo com emoção e expectativa. A decisão do Flamengo de desistir de Andreas Pereira reacende uma antiga discussão no clube. Até que ponto vale a pena apostar novamente em nomes que já passaram pelo time? A volta de ex-jogadores muitas vezes cria uma expectativa que nem sempre se confirma em campo, e parece que a diretoria rubro-negra resolveu romper com esse padrão. Em vez de reviver histórias inacabadas, o foco agora é construir novas trajetórias dentro do clube. A avaliação sobre Andreas foi criteriosa. Apesar da habilidade com a bola nos pés e da boa saída de jogo, há um entendimento de que o meio-campo precisa de jogadores mais intensos na recomposição defensiva e com maior regularidade. Andreas, mesmo com sua qualidade técnica, não se encaixaria no novo modelo físico e tático que está sendo exigido pelo técnico Tite. Outro ponto que pesou na decisão foi o aspecto psicológico. Andreas carregaria a pressão de um retorno, com sede de redenção, algo que poderia afetar seu desempenho e até o ambiente no elenco. A sombra da falha na final da Libertadores de 2021 ainda paira entre os torcedores mais exigentes, e isso não passaria despercebido numa eventual volta. Nos bastidores, comenta-se que o staff do jogador insistiu em manter a conversa viva, acreditando que o carinho da torcida e o histórico recente poderiam facilitar o retorno, mas o Flamengo, cada vez mais profissional em suas negociações, decidiu não se deixar levar pela emoção. A recusa foi firme, ainda que respeitosa, encerrando qualquer chance de reaproximação neste momento. A decisão também sinaliza uma nova fase da diretoria rubro-negra, mais centrada em critérios técnicos do que em apelos sentimentais. Os aprendizados com outras contratações que não renderam como o esperado, mesmo com grande respaldo da torcida, ensinaram que nome não é tudo. O desempenho dentro de campo e a adaptação ao sistema proposto são hoje os fatores mais valorizados. Vale lembrar que o Flamengo vem investindo pesado em reforços recentes, como De La Cruz, que chegou para assumir papel de protagonista no setor de criação. A vinda de jogadores mais completos e preparados para o modelo tático do time tem se mostrado uma prioridade, e Andreas, por mais talentoso que seja, não foi visto como a peça ideal. Para Andreas, o episódio representa mais um capítulo de sua carreira marcada por altos e baixos. Depois de não ter conseguido se firmar na elite europeia, o jogador encontrou no Brasil um momento de destaque, mas que terminou de forma amarga. Agora, ele precisará provar novamente seu valor no futebol inglês, ou buscar uma nova oportunidade que permita retomar o protagonismo perdido. A torcida do Flamengo, como sempre, se divide. Há quem enxergue a decisão com tristeza, considerando que Andreas ainda teria muito a entregar com a camisa rubro-negra. Outros mais pragmáticos elogiam a postura da diretoria e acreditam que é hora de seguir em frente sem olhar tanto para o passado. A verdade é que a história de Andreas Pereira com o Flamengo ficará marcada como uma daquelas promessas que chegaram perto de dar certo, mas que não resistiram ao peso de um erro decisivo. E no futebol, como na vida, nem sempre há uma segunda chance. O clube segue seu caminho, mais exigente, mais estratégico, e quem sabe, mais preparado para conquistar grandes objetivos novamente. Enquanto isso, Andreas continuará sendo lembrado pela sua breve, porém intensa passagem pela Gávea. Um jogador que encantou, decepcionou e dividiu opiniões, mas que certamente não será esquecido pelos rubro-negros. A porta por agora está fechada, mas no futebol nunca se pode dizer nunca. Olá, torcedor alvinegro, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! Embora a desistência do Flamengo em repatriar Andreas Pereira pareça uma simples decisão de mercado, ela revela nuances mais profundas sobre a atual política esportiva do clube. A escolha por não seguir adiante com a negociação reflete um Flamengo mais racional e menos suscetível ao clamor popular.
algo que, em anos anteriores, influenciava mais do que deveria. Agora, o planejamento é conduzido com base em análises táticas, físicas e financeiras. Nos corredores da Gávea, há um consenso de que o elenco rubro-negro não pode mais depender apenas de nomes consagrados ou de jogadores com histórico no clube. O caso Andréas foi interpretado como uma oportunidade de mostrar ao mercado que o Flamengo valoriza a performance atual e alinhamento com a proposta de jogo e não somente identificação ou passagens marcantes no passado recente. A comissão técnica também levou em conta o desgaste emocional que poderia acompanhar a volta de Andréas. O episódio da final da Libertadores contra o Palmeiras, quando o jogador escorregou e entregou um gol decisivo, ainda vive na memória coletiva da torcida. Trazer o meia de volta seria para muitos reabrir uma ferida que ainda não cicatrizou completamente. Além disso, a diretoria entende que o Flamengo está em um momento de transição importante. A chegada de Tite marca o início de uma fase mais metódica e menos impulsiva. A escolha por não contar com Andréas reforça esse novo perfil, um treinador que não se deixa levar pela nostalgia, mas sim pela eficiência e encaixe dentro de um modelo tático rígido e exigente. Outro fator importante foi a valorização do elenco atual. Jogadores como Igor Jesus, Matheus Gonçalves e o próprio Victor Hugo precisam de minutos e confiança para evoluir. A volta de Andréas poderia limitar essas oportunidades e gerar um efeito dominó que desmotiva os jovens talentos da base, algo que o clube quer evitar a todo custo. Também há o receio de que o investimento em Andréas não traga o retorno esperado, com o Fulham exigindo uma compensação financeira e o jogador com um dos maiores salários do elenco inglês. O risco de um novo contrato pesado, sem garantia de desempenho, pesou na balança. No atual cenário do futebol brasileiro, decisões como essa precisam ser tomadas com frieza e visão a longo prazo. Internamente, o Flamengo ainda vê Andréas como um bom jogador, mas não como uma prioridade. O fato de ele estar em atividade em uma liga competitiva como a Premier League indica que o atleta tem mercado e deve seguir sua carreira na Europa. Com isso, o clube carioca opta por manter seus esforços em jogadores que estejam mais acessíveis e mais adequados ao perfil atual do grupo. A mídia inglesa chegou a especular que Andréas poderia retornar ao Brasil por vontade própria, buscando retomar o protagonismo que teve no Flamengo. Contudo, fontes ligadas ao staff do jogador já admitem que essa possibilidade esfriou completamente após o posicionamento claro da diretoria rubro-negra. O caminho agora parece ser outro. No lado emocional da torcida, o assunto ainda vai render debates. Andréas dividiu opiniões como poucos. Enquanto alguns o viam como símbolo de talento desperdiçado, outros apontavam sua dedicação e potencial como motivos suficientes para uma nova chance. Mas o futebol não vive de sentimentos, e o Flamengo atual é prova disso. Por fim, a saída de cena de Andréas Pereira é um marco simbólico de um Flamengo que amadureceu. A gestão que antes cedia à pressão das arquibancadas agora mostra firmeza em suas convicções. E talvez seja exatamente isso que torne o clube ainda mais forte em sua busca por novos títulos. O tempo dirá se foi a escolha certa, mas por hora ela parece alinhada ao momento do clube e ao futuro que ele quer construir. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.